Todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículo 16, quanto pode dizer amém? Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, e estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Amados, continuando aqui, estudo sobre carta aos Colossenses, estaremos falando aqui sobre a falsa religiosidade. Nós sabemos que em todo o tempo, quem trabalha com a agricultura, o grande problema de quem planta são as ervas daninhas, e hoje, todo o tempo, elas existiram e precisam ser combatidas para que possa ter uma excelente colheita. Os crentes de Colossos estavam sendo alvos de tantas heresias. Queria obrigá-los a ficar sobre o jugo de ordenanças carnais, em lugar da verdadeira doutrina que tem origem no Evangelho de Cristo. Os hereges, eles procuram sobrecarregar os incautos, ou seja, os novos convertidos, e os incrédulos, com doutrinas que são mandamentos de homens. Nós vemos isso lá em Marcos, capítulo 7, versículo 7. E aqui vemos o apóstolo Paulo exortando contra o ascetismo gnóstico. E o que é ascetismo? Ascetismo é doutrina que tem a ascese como elemento essencial da vida moral e religiosa. O ascetismo induz o ser humano a desprezar os aspectos corporais e sensível à vida. E quando a Bíblia diz que todos precisam, tanto o corpo como a alma e o espírito, ser irrepreensível diante de Deus, mas ele despreza. E aqui Paulo estava, em primeiro lugar, combatendo o legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina.
esse pensamento não é bíblico e foi condenado por Jesus. Aquelas pessoas dizem: olha, eu cumpro tudo direitinho, como pago minhas contas, não devo ninguém, tá todo mundo bem, nunca dei um calote em ninguém, e ele acha que ele é merecedor. A Bíblia já adverte sobre isso, que honrar os compromissos é um dever de todo homem. Quando nós vamos lá para Eclesiastes, Salomão, ele diz que é um dever de todo homem. Disse que porque todo homem, disse, de tudo que se está ouvindo, o fim, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Todo homem tem o dever de cumprir os seus deveres. Isso não dá o direito, por mais obra que fizesse, à salvação. E quem foi que o Senhor repreendeu? O Senhor repreendeu aquele que estava orando lá no templo, do capítulo 18 de Lucas. Lucas capítulo 18. Nós vimos aqui no versículo 11 e 14, ele diz: o fariseu, estando em pé, orando consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque o qual qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Então o Senhor reprovou essa alta justificativa. Então o legalismo, as regras, elas não estão acima de Deus. E tem pessoas que colocam a regra que não está nem na Bíblia, tem tanto pecado na Bíblia e cria mais, coloca mais pecado ainda. Está sendo difícil cumprir o que está na Bíblia, mas ele disse: não, isso aqui também é pecado, vamos colocar mais esse aqui para apertar mais. Não, mano, se aquilo que não está na Bíblia não vier me colocar, que eu não vou aceitar. Aceito o que está na palavra do Senhor. Regra nenhuma está acima do que está na Bíblia Sagrada. Mas o legalismo é dono disso. E ele mesmo não carrega, mas ele coloca sobre os outros. Ele coloca uma carga pesada sobre os outros, principalmente sobre os filhos dos outros. Dos dele ele não coloca, mas sobre os filhos dos outros ele coloca uma carga pesada e quer que carregue. Não, amados, regra nenhuma está acima de Deus e da sua palavra. Então o legalismo, Paulo estava combatendo sobre lá. Os gnósticos de Colossos misturavam a adoração aos anjos com um tipo de legalismo contido nas leis cerimoniais mosaicas. Paulo, ele acabara de mostrar, que nós vimos nos capítulos anteriores, a vitória de Cristo e de seus servos sobre os poderes malignos. Aqueles entre os crentes colossenses que ainda retivesse a simplicidade de Cristo, não deveriam permitir que os falsos mestres os obrigassem a viver a vida cristã segundo os moldes do Antigo Testamento, como se Cristo tivesse de ser interpretado por meio de Moisés. Eles queriam como se Cristo dependesse do que estava na lei de Moisés, eles vivessem. E Paulo aqui repreende. E Paulo, ele escrevendo aos Romanos,
capítulo 14, versículo 17, e diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. E os irmãos estavam sendo sufocados. Em vez de ter uma liberdade em Cristo, estavam sendo oprimidos. Nós temos liberdade em Cristo, não para fazer o que bem queremos, mas a liberdade em Cristo, ela supera o jugo do pecado, porque o pecado escraviza, mas a liberdade em Cristo, nós somos vitoriosos através dessa liberdade. Sob o ponto de vista, como eu estava aqui proibindo, questão até da alimentação, que eles tinham que ter o cuidado que eles se alimentavam, e a comida, sabendo que os judeus tinham seus rituais, nem toda a comida eles comiam, mas quando Jesus manda que Pedro vá à casa de Cornélio, aquela revelação, Pedro disse que não comia, mas o Senhor disse tudo que ele providenciava, nada era imundo. Então, ali não era a questão da comida que iria ajudar na salvação ou cumprir o plano da salvação. Não era necessário nada disso. A única coisa que o Senhor recomendou quanto à alimentação era a questão de comida sufocada. Nós falamos isso aqui na terça-feira passada e do sangue. Então, sob o ponto de vista genuíno cristão, a abstenção dos alimentos, em determinadas ocasiões, tinha e continua a ter o seu sentido proveitoso como recurso auxiliar espiritual, que é o jejum. O jejum, ele não muda Deus. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Continua a mesma coisa. Mas o jejum mudará eu e você. O jejum não muda Deus. É igual a título de culto para Deus operar milagre. Não vai mudar Deus. Você pode colocar o título que for. Eu vou botar um culto aqui porque Deus disse, com esse nome Deus vai operar milagre. Não vai mudar Deus coisa nenhuma. Se a pessoa não tiver quebrantado, se não der lugar ao Senhor. É a mesma coisa do jejum. O jejum, ele muda eu e você. Mas Deus não. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós. O jejum está ligado diretamente a nós. A nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne, aflige a nossa alma. Nossos momentos de oração e devoção a Deus. No Antigo Testamento, há exemplos notáveis de homens e mulheres de Deus que recorreram ao jejum, buscando vitória nas grandes lutas. Então o jejum, ele muda nós, nos aquebranta. Com o momento que você mortifica, a nossa vida espiritual, ela sobressai. O jejum é você sentir um gotinho como vai ser na eternidade, que lá não vai ter comida. Mas o jejum também não precisa ser controlado. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, que cuidado com os jejuns sem fim. Começa a semana e entra a semana. E isso é um perigo para o inimigo encontrar uma brecha na sua fraqueza. Quando Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, onde que o inimigo foi tentar ele? Na fraqueza. Só que ele estava revestido da palavra de Deus. Não cedeu igual Adão. O segundo Adão resistiu. E aqui nós precisamos ter cuidado. Faça com moderação. O fariseu lá, orando, que jejuava 2 vezes. Era segunda e quinta-feira, que é o dia do jejum. Tem pessoas que faça com moderação, tenha cuidado. Principalmente quem tem problema de gastrite.
precisa ter cuidado com esse jejum eterno. Faça o que vale é o propósito, não é o tempo. Que a pessoa diz, não, se eu jejuar não for o dia todo, não vai servir para nada. Aí conforme o seu propósito. Agora, precisa que tenha esse devido cuidado. E no Antigo Testamento tem algumas contra o jejum. A consagração do nazareado envolvia abstinência ou jejum de determinados tipos de alimento. Porque existe jejum total e jejum parcial. O que é o jejum total? É quando você se abstém de líquido e comida sólida. É o jejum total. Mas tem pessoas que eles se abstêm de comida sólida. Quem tem problemas renais, ele precisa ingerir água. Então é um jejum parcial. E aqui o nazareado, ele não poderia comer nem beber nenhum derivado da uva. Tá? Ele tinha que ter esse devido cuidado. Era um jejum de certo alimento. Samuel também ele pregou um arrependimento, um jejum para arrependimento de pecados. Foi quando ele estava lá em Mispa. O povo jejuou com sinal de arrependimento dos seus pecados. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7 e versículo 6. Nós vimos com este propósito. Nós vimos também jejum de aflições. Davi jejuou em favor da criança que nasceu com Batseba, que estava doente, à morte. Enquanto o menino estava vivo, ele estava jejuando. Depois que o menino morreu, ele foi se alimentar. E até seus servidores admiraram aquilo. Ele disse que não adiantaria mais ofertar o sacrifício, porque o menino já havia falecido. Nós vimos Josafá, ele apregou o jejum em toda Judá, quando estava sob o risco de ser vencido pelos Moabitas e pelos Amonitas. Está lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 3. O de Davi, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 23, narra esse fato de Davi. Então nós vimos jejum, nós vimos também buscando proteção. Foi quando Ezra proclamou o jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre a viagem deles. Quando estava vindo com aquela primeira leva que foi liberada por Ciro. Ciro liberou aquela primeira leva, o retorno para Jerusalém, para reconstruir o templo. Ele, em vez de pedir proteção ao governo, ao rei, ele foi pedir de Deus. Ali jejuaram e oraram. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Esther também, ela pediu a seu favor o povo jejuasse para ela entrar na presença do rei, para que não sofresse aquele genocídio, como queria Amã. Então, ali foi um momento que Deus buscaram ao Senhor, buscando proteção de Deus. Nós vimos a intercessão de Daniel, orando por Jerusalém e pelo seu povo. Ele intercedeu lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3, no capítulo 10, versículo 2 e 3, nós vimos aqui Daniel fazendo aquele jejum de 21 dias. Quem já fez aquele jejum de Daniel? Eu nunca fiz. E eu não estou nem com propósito de fazer. Foi 21 sem comer carne, né? Tem algum vegetariano aqui, não tenho nada contra, faça a sua dieta. Mas eu nunca fiz e não estou com esse propósito de fazer, não, tá? Mas ele fez em favor do seu povo, né? No Novo Testamento, nós vimos aqui também a importância do jejum como recurso auxiliar a oração. E esse aqui eu faço questão de ler. Está lá em Mateus, capítulo 17 de Mateus, e o versículo 21. Quando diz: mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo... Aqui fala de consagração. Se a pessoa não tiver com a vida consagrada, e ele for expulsar demônio, até porque o demônio não está se manifestando como antigamente, né?
Você ia lá para o seu endemoniado, você ia com a vida consagrada, você só repreendia no nome de Jesus. Não ia conversar com ele, não ia entrevistar, só repreendia, ele saía, a vida consagrada. Agora, se a pessoa tivesse alguma culpa do cartório, ele também lá revelava, né? Tu que vai me expulsar, que faz isso, faz aquilo, eu te vi em tal lugar. Aí o cara ficava lá envergonhado, perdia toda a autoridade, saía envergonhado, ia procurar o pastor para reconciliar, né? Então, a importância da consagração para ter autoridade e repreender e a pessoa ser liberta. Nós vimos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o versículo 30. 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, orando. Esse homem era crente? Não. Mas ele fazia jejum e oração, mas não alcançou a salvação através desse sacrifício. Mas abriu uma porta. O Senhor viu aquilo lá e mandou alguém vir pregar para ele. Ele aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Então, a importância do jejum. Hoje, talvez está desaparecendo, mas eu creio que não tem crente ainda que faz esse sacrifício com propósito. Para que Deus venha lhe aquebrantar, venha mudar e você alcançar a bênção. Segundo, combatendo a guarda obrigatória dos dias especiais. A guarda de dias de festa sagrada e sacrifícios requeridos na lei mosaica foram com justiça observados antes da vinda de Cristo. Foram observados antes da vinda de Cristo. Por quê? Porque era parte do culto, dos sacrifícios da antiga aliança. Mas como isso? Como sombra das coisas celestiais. Foi o que nós lemos aqui no versículo 17. E também está lá em Hebreu 8:5. Ou uma alegoria para o tempo presente. Ou seja, aquilo que acontecia no Antigo Testamento era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. É como se fosse uma sombra daquilo que era real. Era um tipo do antitipo. O tipo, a figura. O antitipo, Cristo. Tudo aquilo que fazia era uma figura do Senhor Jesus Cristo. Agora, ver Jesus, não era mais necessário fazer essas cerimônias. Não era mais necessário praticar elas. Porque Cristo já tinha vindo. E se tendo Cristo, tendo a Cristo, temos tudo o que carecemos. Tendo a Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Não precisamos mais de nada para acrescentar. E o cristão não precisa, pois, ficar preso às tais ordenanças, que era a sombra ou tipo de Cristo. Tem pessoas que aceitam Jesus, ele perdoou e a Bíblia diz que ele pegou nossos pecados e lançou nas profundezas. E ele diz que não faz questão de lembrar, o Senhor não lança rosto. Todo pecado, quando a pessoa aceita Jesus, eles são perdoados. Agora, o que nós precisamos ter cuidado é da manutenção. Algo que a pessoa faz, imediatamente ele precisa recorrer, pedir perdão para o Senhor. Algo que a mesma consciência lhe acusa, corra para os pés do Senhor, peça perdão. Mas os pecados passados, por mais que a pessoa tenha feito, por mais delito que ele tenha cometido, ele é perdoado. Agora, as consequências, essas são inevitáveis.
Quer ver a pessoa, vamos pegar um exemplo. A pessoa comete um assassinato. Aí ele vai e aceita Jesus. Ele está isento da lei? Não. Não está. Ele pode ser preso? Pode. Mas ele está preso fisicamente. Mas espiritualmente ele está livre. Isso que é importante, amados. Ele vai pagar pela lei. E o Senhor lhe obedeceu, ele criou as leis e ele submeteu a elas. Jesus submeteu as leis. Ele vai pagar pela lei, mas a salvação ele alcançou. Quer ver, a pessoa diz, não tem mais jeito. Tem. Se a pessoa se arrepender, confessar o Senhor Jesus Cristo, ele tem a salvação. Pastor, e se mata ele? Matou o corpo, mas a alma está viva com o Senhor. A vida do crente em Cristo é liberta de qualquer calendário escravizante. Nós não estamos limitados a calendário. E lá tinha que ter a guarda do sábado. A guarda dos sábados era um concerto especial de Jeová com o seu povo Israel. Nós vimos isso lá no Êxodo 31, 13, Deuteronômio 5 e 12, Ezequiel 20 e 12. Os cristãos guardam o domingo apenas como um dia de descanso semanal. Agora, ouça bem. Deus, quando ele fez o homem para ele também ter um dia de descanso. O homem ele precisa ter um dia de descanso. Foi Deus que fez. Se o próprio Deus só construiu, criou o mundo e descansou. Isso não quer dizer que tinha que ser o descanso ao sábado, não. O descanso pode ser qualquer dia. Mas o homem, se ele continuar, ele não ter esse cuidado do descanso, ele vai cansar. Ele vai trabalhar tanto para juntar dinheiro, depois vai gastar o dinheiro com a saúde. O que ele fez disso? Nada. É preciso ele ter cuidado com o descanso. E aqui, nós aguardamos como descanso semanal. Nesse dia, o primeiro da semana, o Senhor Jesus, que é também o Senhor do sábado, porque o sábado significa descanso. E que é o nosso descanso? Jesus. Jesus é o nosso descanso. Então o sábado é uma figura do Senhor. E em Jesus Cristo nós encontramos descanso para a nossa alma, para a nossa vida. E Ele ressuscitou. Os cristãos primitivos conheciam esse dia, o dia do domingo, como o dia do Senhor. Nós vimos lá Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. A própria palavra domingo significa dia do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós não podemos, o domingo é por obrigação, não. Não é um calendário, que não é por causa do calendário, é um feriado nacional, conforme o calendário gregoriano, e guardamos. Mas isso não quer dizer que nós estamos limitados a esse dia. Nós dedicamos esse dia para servir o Senhor. Começamos pela manhã, na escola bíblica dominical, à noite estamos aqui tributando o Senhor, porque temos resultados positivos na nossa vida espiritual, no nosso crescimento espiritual, mas não por causa de limitado a um dia. As pessoas às vezes guardam, tomada conta quem guarda, sabe? Porque às vezes não entende que o descanso é o Senhor Jesus. E o pessoal queria que cumprisse, aquele povo lá de Colossos cumprisse a lei. Não, a lei é para quem está vivo. E aquele povo tinha morrido. A lei não tinha mais resultado nenhum. Quando a pessoa morre, a lei não tem mais poder sobre ele. Morreu, a lei não tem mais poder. Então esse pessoal tinha morrido para o mundo. E agora com Cristo, a lei não tinha mais nenhum poder sobre a vida deles. Aleluia. Combatendo as falsas ordenanças. E aqui uma delas, a falsa humildade. Os hereges utilizavam o pretexto, né, da humildade para escravizar as pessoas, dominando-as a seu bel prazer, a fim de mantê-las sob as suas rígidas regras ascéticas. Aqui trata-se, pois,
da falsa humildade, da hipocrisia desses falsos mestres. Por quê? A genuína humildade é uma das virtudes principais que nos resguarda de quê, amados? A humildade nos guarda de quê? Nos guarda do orgulho. A verdadeira humildade nos guarda do orgulho. A verdadeira humildade nos guarda da soberba e da presunção. A Bíblia inteira fala do valor da humildade para a vida espiritual. O crente humilde é sempre cheio da graça de Deus. Eu nunca vi um crente arrogante ele ser cheio da graça de Deus. Mas os humildes, e quem disse? A Bíblia. Vamos para a palavra do Senhor? O que diz Tiago? Tiago, capítulo 4, e o versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quer ter graça, precisa ter humildade. Depois você pode ler Provérbio 3:34. Então, uma falsa humildade. E humildade, amados, ela não é propagada. Pela própria pessoa. A pessoa diz assim: eu sou humilde. Não é eu que tenho que fazer, não. Alguém tem que olhar para você e dizer: fulano, ele é humilde. Alguém que vai falar que você é humilde. Agora você mesmo não pode fazer propaganda, não. Se pisar no seu pé, se essa mão não vai junto, não. Se fulano, vou botar debaixo do meu joelho. Ou perca de tempo. Humildade né? Propaganda de humildade não faça, não. Só tem um que disse: aprender de mim, que eu sou humilde e manso de coração. Somente Jesus. Jesus, ele é humilde e manso de coração. Às vezes a pessoa pode até ser humilde, mas não é manso. Ele não tem as duas virtudes juntas. Só Jesus, amado. Agora o nosso modelo é ele. A humildade. Eu vi um dia em determinado lugar, pessoas dizem: gente, eu sou tão humilde, eu ando tão simplesinho porque eu sou humilde. Mas se pegar a vida de alguém, detona, meu amigo. Deixa só o pó. Que humildade é essa? Eu sou simplesinho porque eu sou humilde. Mas às vezes, alguém vai oferecer alguma coisa. Só tem aqui uma roupa aqui que não serve mais para mim. Não uso roupa usada dos outros, não. Aí não tem humildade. Humildade é alguém que vê na vida da pessoa. Culto aos anjos. Os crentes de Colossos estavam sendo induzidos a adotar um culto estranho, realmente estranho, de natureza mística e esotérica. Era o culto aos anjos. Amados, os anjos são seres celestiais, criados por Deus. Eles não se procriam, foi criado uma quantidade de uma vez só. A quem são atribuídas diversas missões. Mas os anjos não são perfeitos e nem merecem adoração ou culto. Era um culto que escravizava. O culto a Deus, ele é libertador. Quando os anjos escravizavam lá, o do Senhor é libertador. Nos dias presentes, o culto aos anjos está de volta. Lamentavelmente, há igrejas que entraram por esse caminho, atribuindo aos anjos uma missão que Deus não lhe determinou. Aí nós estamos aqui tranquilo, ouvindo a palavra do Senhor. Mas se dissesse: tem um anjo entrando aí com a bandeja,
Meu amigo, você vai pregar mais. Começava a glorificar a Deus. E o cabo até mentindo, que não estava vendo nada. Ia dizendo que estava vendo o anjo entrando com bandeja e distribuindo bens. A falta são hoje artifícios que usam. Os anjos pode aparecer sim em ocasiões especiais. Não existe base bíblica para se afirmar que eles estão por aí. E o anjo dele e o anjo só dando pena. Não de pena, né? Então, os anjos, eles não estão assim a eu determinar, eu quero um desse lado aqui, outro aqui, lá na cantada da porta. Não, mano. Eles não estão para isso, não. Eles não são sujeitos a isso, não. É com o Senhor da ordem dele. E revelar, o anjo também não está aqui a dirigir o culto e revelar segredos de Deus. Quero contar um segredo aqui de Deus. Os anjos não vão fazer isso nunca mais. E toda revelação é necessária e suficiente para que o homem e a igreja saiba como relacionar-se com Deus. E já nos foi prometida através das Sagradas Escrituras. Não tem revelação maior do que essa para a nossa vida espiritual. Não tem algo maior do que isso. Qualquer outra revelação, ele está inferior à palavra de Deus. Então os anjos, eles não estão a nossas ordens, estão às ordens do Senhor. E eles agem quando Deus determina. Nós cultuamos a Deus, ao Senhor Jesus, mas anjo não. Os anjos, eles são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, mas não sob as nossas ordens. E nós não cultuamos a ele. Quando João, lá na ilha de Pátimo, naquela revelação, que ele lá vendo como será lá no céu, que ele encontrou aqueles que falaram: não, pode levantar. Nós somos conservos, ou seja, nós servimos ao mesmo Senhor. O sincretismo religioso é o que estava acontecendo. E o que é isso? Sincretismo religioso é a junção ou a mistura de culto ou de doutrinas religiosas distintas, atribuindo um novo sentido aos seus elementos. Sincretismo religioso, a fusão de filosofia, de ideologias, de sistemas sociais ou de elementos culturais diversos. Sincretismo como sincretismo social. E o que é isso que estou usando hoje? É porque muitos líderes querem ver os templos abarrotados, lotados, e não importa a forma como essas vidas vêm, ou seja, sejam atraídas. Então cria todos os meios, todos os métodos para atrair as pessoas. O que atrai crente é a palavra do Senhor e é o Espírito Santo dele. Não é filosofia, não é criar algo novo para atrair as pessoas, não é inovações que vai trazer alguém para cá do Senhor, é a ministração da palavra do Senhor, é que sustenta crente e que atrai crente. Aleluia! Falsas visões. Versículo 18. Paulo alertava aos colossenses a que não se deixasse dominar por ninguém sob o manto da falsa humildade, os quais medem-se em coisas que não viram. Era uma manifestação da falsa humildade com orgulho espiritual, com base em revelação. Você acha que tem crente que se orgulha espiritualmente? Eu tenho mais presença de Deus que fulano. Eu sou mais instrumento na mão do Senhor do que fulano. Eu me orgulho que eu sou usado pelo Senhor. Cuidado. Quem está em pé, cuide para que não caia. Uma mistura de legalismo com ocultismo. Jesus definiu bem quem são os que se interessam por coisas ocultas.
misteriosas e secretas, ensinando que quem faz o mal não vem para a luz. Vamos ver o que diz João, capítulo 3, versículo 19 e o 20. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E se esconde, né? Se camufla atrás de uma falsa religiosidade. Os verdadeiros crentes em Jesus são libertos dessas falsas revelações e que só têm um único objetivo: afastar as pessoas do verdadeiro culto a Deus. Essas coisas vêm exatamente para isso. E nós concluímos aqui: mortos com Cristo. Uma nova vida em liberdade. Os falsos mestres de Colossos não estavam ligados à cabeça, ou seja, não estava ligado a Cristo, da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo em aumento de Deus. Toda heresia tem essa origem. O que? Desligamento da cabeça, que é o Cristo. Toda heresia está desligada de Cristo. Toda heresia, ela está desligada da cabeça, que é Cristo. Então, os crentes que estavam lá, que viam o Senhor, eles tinham uma nova vida em liberdade. E não precisava mais nada acrescentar. Segundo, vencendo o legalismo escravizante. As ordenanças não se limitavam à obediência de dias santificados ou às práticas alimentares. Ordens e comando era dado em tempo, como diz: não toques, não prove e não manuseie. É evidente que a vida cristã tem suas regras de conduta, suas normas a ser observadas em termos de usos e costumes, mas só devem ser consideradas e obedecidas se tiverem comprovadas base nas Sagradas Escrituras. Aquilo que eu falei agora há pouco. Não me venha com algo que não esteja nas Escrituras. O equilíbrio é indispensável quanto às normas e recomendações. O que precisamos é ter o equilíbrio. E o equilíbrio é muito bom. A pessoa, um crente desequilibrado, que prejuízo. Então, precisamos do equilíbrio, e baseado na palavra de Deus. E aqui eles falam de uma santidade aparente. O apóstolo demonstrou que aquelas ordenanças, ou aquelas exigências, tinham na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária e humilde, só aparente, mas não tinha o valor espiritual que os falsos mestres alegavam. E aqui, no máximo, o que poderia ter era algum valor para a satisfação da carne. Era isso que estava acontecendo. Ou seja, essas tais ordenanças não passavam de meios e forma de apresentar um comportamento que satisfizesse os interesses humanos carnais dos mestres hereges. A verdadeira santidade, ela volta-se para Deus, porque Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Então a santificação, ela é essencial na nossa vida.
E aqui era simplesmente uma aparência. Era uma aparência de humildade, era uma aparência de santidade, mas tudo com o propósito errado. Porque a verdadeira santidade, ela tem um propósito de voltar sim para Deus. A pessoa que quer ter uma comunhão com o Senhor, estreitar um relacionamento, é necessário a santidade. Até porque a Bíblia diz, se há santificação, ninguém verá o Senhor. Ela é importante para a nossa vida. E é uma ordem enfática do Senhor, quando Pedro escrevendo, o Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo. Então a santidade é essencial. Então a falsa religiosidade é um perigo. Nós temos que ser crentes e não religiosos. Porque os religiosos foram que mataram o Senhor Jesus. E o que odiava ele no seu ministério terreno. Nós precisamos ser crente em Cristo Jesus. O religioso lá, ele conhecia todos os mandamentos. Senhor, o que eu faço nessa vida terra? Aí o Senhor, com esses mandamentos, conhece tudinho. Quando o Senhor falou com ele, pesou na vida dele. Ele é só religioso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.